Olá, amigos que estão acompanhando aí a resolução das questões do vestibular da FEI do ano 2019. Sejam bem-vindos aqui à terceira e à penúltima aula, né? Hoje nós vamos fazer agora, nessa aula aqui, duas questões, essas 17ª e 18ª, e depois a última aula faço a 19 e a 20 e conclui aí, então, uma revisão solicitada aí pelos alunos aí que vão prestar esse vestibular. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e peço a todos que acharem essa aula útil que se inscreva nesse canal, ative um sininho e dê um like aí, que isso vai fortalecer muito esse canal, feito exclusivamente para vocês. Beleza? Então vamos para a aula de hoje. Bem, então a 17ª questão trata-se de uma PG, progressão geométrica. O que é uma PG? Então vamos dar uma revisada aí para quem está enferrujado aí. Um exemplo, tá? Um exemplo de progressão geométrica eu chamo de PG aqui, tá? Um exemplo seria, olha, a sequência 1, 3, 9, 27. E alguém pode perguntar, acho que todo mundo já matou a sequência, né? Basta ir multiplicando sempre o anterior por 3. Ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27 e assim por diante. Então, numa PG, nessa PG aqui, a razão que eu chamo de Q minúsculo, tá, é 3. Entenderam isso aqui? Tá? É só para revisar isso aqui, tá? Então, aqui nesse caso aqui, ele falou o seguinte, ó, numa PG de 4 termos, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou formar então com a letra A, B, C, o D não precisa porque eu já tenho aqui, que é 1 sobre 16. E ao invés de ele me dar uma razão, que nem eu tenho aqui, né, razão 3, qual seria a razão desse cara aqui? Deu uma dica aqui, que o valor x, que a razão é numericamente igual ao valor de x. Então, se eu descobrir o x aqui, eu consigo achar a razão, tá certo? Bem, então, é o seguinte, eu vou ter que resolver essa equaçãozinha aqui, que eu chamo de equação exponencial, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que ter um pouco de conhecimento básico da equação exponencial. A equação exponencial é quando a incógnita, no caso x, é o expoente, tá? Então, vamos resolver isso aqui. A equação exponencial sempre, para quem já assistiu alguma aula minha, já sabe que o teu objetivo final é deixar as bases iguais. Quando as bases são iguais, os expoentes são iguais. Logo, se eu conseguir transformar essas duas bases aqui iguais, eu consigo descobrir o valor de x, certo? Bom, mas como é que eu faço isso? Assim, olha, eu vou deixar o 4 aqui, não é 2 ao quadrado, que por sua vez é elevado a x. O 8 não é 2 elevado ao cubo, concorda? Tudo bem? Até aqui? O 4 eu transformei em 2 ao quadrado, o 8 em 2 ao cubo. Pela propriedadezinha de potenciação, quando você tem um número elevado a um expoente fechado com parênteses, depois tem um outro expoente, basta você multiplicar esses dois aqui. Então vai ficar 2 elevado a 2x, que é 2 vezes x, igual a 2 ao cubo. Muito bem, chegamos aqui na mesma base. Bases iguais, expoentes iguais, então 2x igual a 3. Passando o 2 para lá, né, que está multiplicando, vai para lá dividindo, x igual a 3 sobre 2. Pronto, eu já achei a razão. Então, o x, que é a minha razão, eu chamo ele de Q, tá, agora? Q igual a 3 sobre 2. Alguém pode falar também, professor, por que não chama de R de razão? Porque o R de razão a gente usa em PA, em progressão aritmética, tá? Muito bem, então eu achei a razão. Agora que eu tenho a razão, eu tenho o último termo, eu posso usar uma formulinha que é o seguinte, olha só. Formulinha geral de uma PG é AN, termo AN, igual a A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1. Bom, o que é o N? N é a posição que está
Porque nesse caso aqui, ó, esse cara aqui seria o A1, A2, A3 e A4. Então, meu N aqui vai do 1 ao 4. Então, eu posso falar que o N, que é o meu último termo, é o A4, é igual a A1. A razão eu já tenho, que é o 3 sobre 2. Então, eu coloco aqui no lugar da razão 3 sobre 2. E aqui em cima, gente, o N menos 1. Quem é o meu N? Não era o 4? 4 menos 1 dá 3. Mas eu tenho o valor do A4, não tenho? Quanto que é o meu A4? A4 não é 1 sobre 16? Então eu substituo aqui, olha. 1 sobre 16 igual a A1. Quem é o A1? A1 é esse A aqui, ó, que eu não conheço. Tá? Que eu vou descobrir agora. 3 ao cubo vai dar 27. 2 ao cubo vai dar 8. Então eu já resolvi esse parênteses aqui. Agora, cuidado, gente. Como esse cara aqui está multiplicando, o 27 que está multiplicando pode passar para cá dividindo. O 8 que está dividindo passa para cá multiplicando. Então, ó, esse 8 vem para cá, né? Para cima e vai ficar 8 vezes 1 que já existia. O 16 continua. O 27 que está aqui multiplicando vem para cá dividindo. Sobrou quem aqui? Sobrou o A1. Perfeito até aqui, gente? Entendido, né? Agora, o 8 e o 16 eu posso simplificar. Simplifica por 8 mesmo. Ó. Por 8 vai dar 1, por 8 vai dar 2. Então, o meu A1, o valor do A1, 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 27 vai dar 54. Então, eu descobri que o primeiro termo aqui dessa PG, então, é o A1 igual a 1 sobre 54. Qual era a pergunta? Não é o primeiro termo? O meu primeiro termo eu descobri, então, que o A1 é igual a 54. Então, gente, com essa resposta, eu já matei a questão, porque a pergunta da questão era exatamente o primeiro termo dessa sequência. Alternativa A. Entendido? Tranquilo, gente? Tá, então vamos agora para a questão 18. Bom, pessoal, então vamos fazer agora a 18ª questão, que trata sobre números complexos. Então, vocês perceberam que a prova é bastante variada, né? Cada exercício com vários conceitos, né, diferentes dos outros exercícios. Então, recomendo aí que todos estudem um pouco de cada assunto, tá? Números complexos, com certeza, será um dos temas desse vestibular de 2020. Então, vamos lá. Primeiramente, o número complexo, na forma algébrica, ela é representada dessa forma aqui, ó. A mais BI. Então, a parte real é essa parte aqui, que seria representada pelo A aqui. A parte imaginária seria o índice que fica aqui do lado do número complexo I. Ok? Lembrando que o I é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1. Por isso que ela não faz parte dos números reais. Bem, muito bem. Agora é o seguinte. Ele quer que esse A aqui, desse número complexo, seja menor do que zero. Então, primeiro, vamos ver nesse número complexo quem é o A, quem é o B. Então, vamos ver. Eu vou fazer do lado de cá porque ela vai ocupar um certo espaço. Então, Z igual a x mais 1 sobre x menos i. Bem, em número complexo, quando você tem no denominador um termo onde aparece o número imaginário, tem que aplicar aqui uma propriedadezinha. Você vai multiplicar sempre pelo conjugado desse número aqui. O que seria o conjugado? O conjugado seria esse aqui, olha, x mais i. Ou seja, o conjugado desse número aqui é sempre o inverso do sinal do segundo termo aqui, ó. Se aqui é x menos i, aqui vai ser x mais i. Se aqui fosse x mais i, seria x menos i. Se aqui fosse menos x, aqui continuaria menos x também, tá, gente? Então, troca o sinal apenas do segundo membro aqui. Guardem bem esse conceito aqui. Então, aqui eu vou também multiplicar pelo mesmo conjugado aqui de baixo, eu vou multiplicar aqui em cima também, tá? Bem, então agora, em cima, você aplica o chuveirinho aqui, ó. X vezes x, x vezes i. Então vai ficar x ao quadrado, x vezes i dá xi, 1 vezes x vai dar mais x,
1 vezes i vai dar mais i sobre... Agora aqui, gente, não precisa fazer o chuveirinho, porque aqui você vai usar a regrinha dos produtos notáveis aqui, x menos i com x mais i. A mais b vezes a menos b sempre será o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E faz isso daqui. Entenderam? Quem não lembrar das regrinhas, faz o chuveirinho, vai chegar nesse mesmo valor aqui também. Entenderam? Tá? Então, só que, lembra que eu falei aqui, ó, o i vale menos 1. Quanto vale o i ao quadrado, então? I ao quadrado, se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, não vai ficar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado? Ora, pela regrinha da radiciação, você corta aqui, corta aqui. Então, i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, cuidado na hora de substituir aqui. Olha só, esse z aqui vai ficar igual a quanto? Em cima eu vou separar o que é x, o que é real, o que é imaginário. Então, x ao quadrado mais xi mais i. Bom, então aqui eu separei, tá? O que não depende de i e o que depende de i. Sobre... Agora aqui, gente, x ao quadrado, ok, continua. Agora, lembra aqui, ó, i ao quadrado vale menos 1. Então, esse menos aqui já existia. Só que o i ao quadrado é menos 1, então vou colocar aqui o menos 1. Então, em cima eu vou separar aqui, ó, com x ao quadrado mais x. Agora, você viu que tem o i aqui e aqui, então eu vou colocar o i em evidência. Mais i em evidência. Xi dividido por i sobra quem? Sobra o x. I dividido por i dá 1 sobre, então isso aqui, menos com menos dá mais, então ficou x ao quadrado mais 1. Isso daqui, gente, eu posso também fazer o seguinte. Se eu quiser separar aqui, ó, a parte real com a parte imaginária, eu posso. Por exemplo, eu posso fazer aqui x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado mais 1 mais i x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Eu posso fazer isso aqui, porque isso aqui faz parte, né? Se eu quisesse fazer individualmente também poderia. Mas eu vou pegar aqui a parte real e a parte imaginária aqui. Como ele quer que a parte real seja menor do que zero, agora observe uma coisa, gente. Esse denominador aqui, você percebeu que ele jamais vai ser zero e muito menos negativo? Perceberam? Pode ver. Se você usar qualquer número real aqui, vai dar sempre positivo. Porque, olha só, se fosse zero, vai, x valendo zero, ia ficar 1. X valesse menos 5, seria mais 25 mais 1, ia 26. Se eu usar o menos 2 ao quadrado vai dar positivo, ou seja, nunca vai dar negativo. Ora, se você sabe aqui vai dar sempre positivo, para que esse número aqui, olha, para que essa parte real seja negativo, menor do que zero, só se o de cima ficar negativo, porque o de baixo jamais vai ficar. Ou seja, negativo com positivo vai dar sempre negativo, não é isso? Então, o único membro que pode dar negativo seria esse numerador. Então, eu vou impor essa condição aqui, ó, x ao quadrado mais x tem que ser menor do que zero. Tem que ser porque o exercício está pedindo, tá? Bem, agora eu vou fazer aqui um pequeno gráfico dessa equação aqui para ilustrar melhor esse exercício, tá? Antes de fazer o gráfico, gente, vamos fazer aqui, ó. Quais são as raízes de uma equação dessa? Então, para eu calcular a raiz, vamos fazer o seguinte, aqui no cantinho, no rascunho, x ao quadrado mais x igual a zero. Eu tenho que fazer isso para saber quem é a raiz, tá? Ora, esse aqui é o caso da equação de segundo grau mais simples que tem. Porque se você colocar o x em evidência, x ao quadrado dividido por x vai dar x, mais x dividido por x vai dar 1. E é sempre, volta sempre naquela brincadeira. Se eu estou multiplicando um número por outro número e deu zero, eu tenho que dar as duas possibilidades. Ou esse camarada aqui é zero, ou esse camarada aqui é zero.
Então, existe essa possibilidade. O x pode ser zero, tá? Se o x valer zero, ó, fica 0 vezes 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. 1 vezes 0 vai dar 0. Então, é raiz. Qual é o outro valor? O outro valor está aqui. Para que esse valor aqui dentro do parênteses seja 0, o x tem que valer quanto? Menos 1, não é isso? Então, x igual a menos 1. Vamos fazer a prova aqui, ó. Menos 1, x vale menos 1, vezes. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, x vezes 0 também dá 0. Então, dois valores aqui são as raízes de x, ok? Então, agora vamos para o gráfico. Então, para eu fazer o gráfico, eu tenho que marcar esses dois pontos aqui, ó. Menos 1, não é isso? Menos 1 aqui e o 0 aqui, tá? E como o x ao quadrado é um valor, tem um coeficiente positivo, então ele vai ser um gráfico de parábola de concavidade voltada para cima. Então, eu já deixei pronto aqui. Pronto. Isso aqui vai ser esse é o gráfico. Então, e qual que é a pergunta? Ele quer saber o seguinte: onde é que esse gráfico vai ficar negativo? Não é exatamente os valores entre menos 1 e 0? Qualquer valor do x que você pegar aqui nesse intervalo, o gráfico vai ficar negativo. Qualquer valor fora desse intervalo, olha só, se pegar 1, vai dar positivo aqui o y. Se pegar menos 2, também deu positivo. Qualquer valor aqui para trás, ó, vai dar sempre positivo. Qualquer valor na frente do zero para frente, também vai dar positivo. Então, como ele quer que seja negativo, o único intervalo negativo seria entre menos 1 e 0. Ou seja, o x tem que ser menor do que 0 e maior do que menos 1. Entenderam? Beleza? Tá? Então, voltando ao exercício. Então, aqui, olha, para que esse camarada seja negativo, né? Então, o x tem que ser menor do que 0 e maior do que menos 1. Tá? Essa é a resposta. Logo, é a alternativa C. Tá? X menor do que 0, x maior do que menos 1. Quem não entender, escreve aí nos comentários. Eu faço uma nova aula ou com um pouco mais de teoria aí para vocês entenderem melhor. Beleza? Bem, com isso aqui a gente encerra essa aula aqui, né? A aula 3, e vamos partir depois agora para a aula 4. Vamos lá então.